Imagina que o tempo é um lago quieto e de repente uma pedra cai no centro. As ondas que se afastam são as histórias que vou contar. A cada círculo, uma civilização que não deveria existir, uma pedra que não pode ser movida, um mapa que desenha terras congeladas antes do gelo. Respira fundo, deixa o ruído do mundo lá fora e ouve apenas a minha voz a desfiar fios de areia e memória. Vamos atravessar 9 portas que a escrita oficial jurou trancadas. Se ao fim desta noite o teu sono cheirar a pó de milênios, então terás sonhado comigo. Imagina que o mundo que conheces é apenas uma página de um livro muito maior. Hoje vamos folhear as páginas anteriores às que te ensinaram como verdade. Será que civilizações inteiras desapareceram sem deixar rastro visível? Ou será que o rastro está sob nossos pés, disfarçado de pedra, gelo e mito? Respira fundo. Deixa o ruído do presente ficar para trás. Aqui, o tempo não é linha reta, mas um círculo que às vezes se entrelaça. Vem comigo ouvir o eco de quem veio antes da memória. O papel está tão seco que range sob o meu dedo, como se a própria folha quisesse falar. Trago-o junto à lâmpada, deixo que a luz amarela escorregue pelas costas do pergaminho, e ali, a sul do meridiano de Alexandria, vejo o contorno de uma terra que não deveria existir. Não é um rumor, não é uma falha de cópia. É a Antártida desenhada sem gelo, com rios que serpenteiam, montanhas nuas, costas que se abrem como asas de gaivota. O autor chama-se Piri Reis, almirante otomano, e em 1513 ele colou este pedaço de couro com fragmentos de mapas que já tinham 1000 anos quando ele nasceu. Eu sei o que os livros dizem, que a costa austral só foi avistada em 1820, que nenhum navegador anterior deixou registro de gelo, que o continente branco dormia escondido sob névoa e frio. Mas o traço de Piri Reis é firme, a tinta de Carven cravada como se a caneta tivesse pressa de eternizar o segredo. A linha da costa casa, dentro do limite do erro instrumental, com o leito submarino que só o sonar moderno revelou. Como é possível que um homem do século XVI desenhe o relevo de um solo que hoje jaz a 2 quilômetros de espessura de gelo? Fecho os olhos e imago o aroma do estaleiro de Constantinopla. Piche quente, âmbar gris, cordas de cânhamo a sangrar resina. Piri curva-se sobre a bancada, compara papiros árabes, cartas de Cristóvão Colombo, relatos de pilotos portugueses que juravam ter avistado terra ao sul do Cabo das Tormentas. Ele não está a inventar. Ele está a juntar memórias que já circulavam entre os cartógrafos desde que os Daus cruzaram o Índico. Há, dizem as notas marginais, fontes que remontam à época de Alexandre, talvez até aos tempos do grande rei. Quem foi esse rei? E onde guardava ele os seus atlas? Decifro a legenda em otomano antigo. Esta terra é habitada por seres sem sombra. Os dias duram o tempo de um sono de gato, e o mar é tão pesado que uma âncora afunda sem ruído. Parece fantasia, mas basta substituir seres sem sombra pela ausência de trilhos solares durante o inverno polar, e a descrição encaixa na latitude 70 US. A água pesada pode ser a criptobiose do Mar de Ross, tão densa em sal que até o ferro flutua. O detalhe ficcional torna-se relatório científico quando o leitor se transporta para lá da barreira do gelo. Levanto a vista e vejo o meu reflexo na janela escurecida. Olheiras de quem passou noites a espreitar o passado. Sinto o peso da dúvida a puxar-me para baixo, como se o próprio continente branco me chamasse. Se Piri teve acesso a fontes mais velhas, quem as traçou? A resposta espreita-me nos cantos do pergaminho. Há colunas de texto que citam mapas de Hiparco, cálculos de Eratóstenes, mas também
Registros dos marinheiros de uma frota perdida. Uma frota perdida. O coração acelera. Lembro-me de Plínio, que falava de navios de pólen, vindos do Atlântico Sul, carregando madeira que não apodrece. Seriam relatos de uma expedição pré-helênica que circunnavegou o continente antes que o gelo o engolisse? Compro um bilhete de avião para Istambul, claro, mas o verdadeiro voo é o da imaginação. No porão do museu de Topkapi, peço para ver o original. O conservador abre a caixa de acrílico e o ar fica impregnado de alfazema e cedro. Aproximo o olho da costa sul e lá está, um desfiladeiro que coincide com o Vale de Lambert, hoje enterrado sob 1000 metros de gelo. Os glaciologistas dizem que aquele canal levou milhões de anos a esculpir-se. O mapa insiste que já era desenhado quando o gelo ainda não existia. A contradição é tão nítida que dói nos dentes. Durante 3 noites, traduzo as anotações marginalia. Encontro coordenadas que antecedem o sistema de meridianos de Greenwich. Há até um círculo concêntrico, que pode ser um analema, aquele 8 alongado que o Sol desenha no céu ao longo do ano. Quem, em 300 a.C., teria paciência para observar o Sol durante 3 séculos e registrar a sua dança? A resposta abala o chão da história. Talvez uma civilização que dispusesse de observatórios de pedra. Talvez uma rede de sacerdotes astrônomos que passassem o saber de boca em boca até que, por fim, o conhecimento fosse tatuado em couro de cabra. Lembro-me de uma noite em que, criança, tracei linhas entre estrelas com o dedo indicador. O meu avô disse-me que os astros são bússolas de quem já não tem corpo. Agora, perante o mapa, compreendo. Piri Reis é o mensageiro de quem já não tem voz. Ele copiou, mas copiou fielmente. E a fidelidade é uma forma de amor que atravessa séculos. Se errasse 1 milímetro, a costa deslocar-se-ia quilômetros. Mas não erra. A pena de Piri é um scanner que digitaliza o passado. Fecho o caderno, pago o café turco queimado, saio para o corredor do museu, onde o ar-condicionado sibila como vento polar. Na parede, um painel explica que o mapa é um curioso erro medieval. Erro. O sangue late-me nas têmporas. Erro não desenha bacias hidrográficas subglaciais. Erro não prevê ilhas, que só apareceram em 1958, quando a estação Ellsworth fotografou a região por radar. O que temos é um documento que descreve uma Antártida sem gelo. E isso implica que alguém a viu assim. Quando? Há 12.000 anos, quando o último período interglacial aqueceu o planeta? Há 25.000 antes da última glaciação? Ou será que o gelo avança e recua como o sopro de um dragão adormecido? À noite, volto ao hotel, ligo o computador, abro o programa de modelação climática que um amigo me emprestou. Simulo a remoção de toda a camada de gelo sul. As montanhas emergem, os vales enchem-se de lagoas. A costa lembra o desenho de Piri com 93% de precisão. 3% de desvio, menos do que a margem de erro dos GPS domésticos. A coincidência é tão bela que arrepia. Olho para o ecrã, olho para o mapa, e de repente sinto que estou a conversar com um homem morto há 5 séculos. Ele sussurra: eu apenas desenhei o que vi. Agora vai tu desenhar o que compreendes. Durante horas, deixo que a minha mente vagueie sobre o papel. Imagino uma frota fenícia aproximar-se da latitude 65°US. Velas de linho tingidas de púrpura, proas esculpidas com olhos de olha azul. Os marinheiros veem montanhas nuas, descem ao cais de pedra, plantam estacas de madeiro de cedro que ainda hoje persistiriam congeladas no fundo do gelo. Regressam com relatos de noites de 6 luas, os satélites naturais do planeta, Vênus e Júpiter, que por ali se alinham no crepúsculo polar.
Os cartógrafos de Tiro anotam. Os pergaminhos viajam para Alexandria, de lá para Bagdade, depois para Córdoba, até que, por fim, caem nas mãos de Piri. A cadeia é tão longa quanto frágil, mas cada elo é um coração que bate contra o esquecimento. No último dia, em Istambul, compro um saco de rojões de papoila e sento-me no cais de Eminônio. O Bósforo é uma fita de prata entre dois continentes. Imagino-o estendido até o Polo Sul, uma calçada de água que liga mundos. Se o gelo derreter outra vez, e derreterá, porque o carbono já aquece o aire, a Antártida voltará a aparecer-se com o desenho de Piri. Quando isso acontecer, os mapas atuais tornar-se-ão antigos, e o mapa de Piri será o único que previu o futuro ao registrar o passado. A ironia é tão doce que saberia a mel se a língua não estivesse pastosa de saudade. Guardo o papel sob o casaco. Atravesso a ponte de Gálata sob chuva miudinha. Cada gota é um ano que cai. Consigo ouvir o estalo de 500 anos a desfazerem-se no paralelepípedo. Penso nos glaciologistas que me dirão que é mera coincidência, nos historiadores que defenderão o dogma, nos leitores que me acusarão de fantasioso. Mas eu já não preciso de convencer ninguém. O mapa falou comigo e eu ouvi. Quando chegar a casa, vou colocá-lo sob a almofada, deixar que o sonho o complete. Se durante a noite sentir frio, saberei que é o sopro da Antártida a atravessar os séculos para me lembrar que o mundo é mais vasto do que a lição dos mestres. E, contudo, ainda não contei o mais estranho. Na dobra inferior do pergaminho, há uma mancha que, sob luz ultravioleta, revela uma forma. Um círculo com uma cruz interna, igual ao símbolo dos navegadores portugueses que marcava o rumo do vento. Mas esse símbolo só surgiu no século XV, e o papel que o suporta é mais antigo. Ou seja, alguém atualizou o mapa depois de Piri o ter feito, adicionando um carimbo que só faria sentido séculos depois. Quem? Quando? Por quê? A pergunta rodopia no ar como uma agulha de bússola sem norte. Talvez o tempo seja um rosário de contas que se tocam, e nós, meros peregrinos, passemos as contas sem perceber que a oração é circular. Deixo-te aqui, ouvinte que me acompanhas na penumbra. Quando fechares os olhos, imagina uma costa sem gelo. Sente o cheiro a algas marinhas que não existem há 10 milênios. Ouve o estalar de um iceberg a nascer. O mapa de Piri é uma janela que se abre para dentro, uma miragem que nos convida a regressar a um lar que nunca habitamos. Se amanhã acordares com sal nos lábios, não estranhes. Foi o sabor da verdade que aflui quando o sono se funde com o tempo. O sol do meio-dia bate no meu rosto como um tapa de luz seca, mas é o cheiro que me derruba. Pedra muito tempo sob chuva. Estou ajoelhado diante da esfinge, o queixo rente ao calcário quente, e sinto na pele um hálito de água que não cai aqui há quase 5.000 anos. Os guias repetem o catecismo. Clima do Egito sempre seco, névoa do Nilo nunca chegou ao Gizé. Mas a pedra, essa, não mente. Há sulcos, cavidades, manchas de oxidação que só a água deixa, e muita água durante muito tempo. Coloco a palma na base do peito do monumento. Está fria, úmida, como se dentro do leão deitado ainda batesse um coração de rio. Fecho os olhos e vejo, não imagino, vejo, torrentes descendo a planície, areia transformada em lama dourada, pedras rolando, alabastro sendo polido por uma corrente que desce do céu e não do nilômetro. Quando abro os olhos, o guarda encolhe os ombros. Turistas sentem muita coisa, senhor. Mas não sou turista. Sou um homem que traz uma tocha de ultravioleta no bolso e uma pergunta que arde mais do que o deserto. À noite, volto sozinho, salto o cordão de veludo, passo entre as ameias de pedra
que fingem proteger o mistério. Acendo a luz negra e o monumento responde de imediato. Raios de fosforescência verde percorrem as ranhuras, desenhando uma teia de drenagem que desaparece sob a areia. São canais, artérias, ciclos de água que correram ali durante séculos, talvez milênios. O calcário absorveu o registro como uma esponja de memória. Tiro um pequeno martelo de geólogo, bato de leve. O som que devolve é oco, abafado, o som de uma caverna que já foi preenchida por lama. No dia seguinte, suborno o guarda noturno com um maço de libras e 2 caixas de camel. Ele deixa-me entrar com o meu fato de proteção e um berbequim manual. Começo a escavar junto à pata dianteira direita, onde o guia disse que havia uma reparação recente. Recentes aqui significa século XIX, mas o que encontro é anterior. Uma camada de argila compactada, cheia de conchas de planorbídeos, moluscos de água doce. Esses bichos não sobrevivem no Saara. Precisam de lagoa permanente, mínimo de 1 metro de profundidade, sombra de junco. Levam-se 24 horas de escavação até eu sentir o cheiro a sapau, a lama negra que só se encontra no fundo de tanques de irrigação. A argila está abaixo do nível do pedestal original da esfinge, ou seja, quem a depositou aqui viu o monumento já sem areia, rodeado de água parada. Telefono ao meu orientador em Lisboa, mando fotos, espero a gargalhada de quem já me conhece. Ele responde sem riso. Isso confirma a hipótese de choque, mas tu tens de datar. E eu sei que tem razão. Corto um cilindro de sedimento, selo em plástico, mando para a Universidade de Zurique. Enquanto espero, passo os dias a ler ostracodes, microcrustáceos que deixam a concha microscópica. Sob o microscópio de campo, contam-me a história. Espécies que só vivem quando a precipitação anual ultrapassa os 500 milímetros. Hoje, no Gizé, cai em 20. A diferença é um abismo de clima. Chega ao resultado do carbono 14, 6700 a.C., com margem de mais ou menos 150 anos. 7 milênios antes da Era Comum. Milênios antes de Faraó, pirâmide ou hieróglifo. A esfinge, segundo a escola tradicional, foi esculpida em 2500 a.C., mas a água que a molhou veio de 4 milênios antes. Ou seja, quando os supostos construtores ainda nem sonhavam com Faraó. A pedra já estava ali, e a chuva caía em torrentes. A cabeça de homem, o corpo de leão, já observava o céu sob tempestades que duraram séculos. Conto a data ao diretor do Departamento de Antiguidades. Ele sorri, ajeita o turbante, oferece chá de hortelã. O carbono data a lama, não a pedra, diz. A lama pode ter sido transportada depois. Mas eu sei que não foi. A estratigrafia é clara. A argila assenta diretamente sobre a rocha-mãe, sem intermediações de areia, sem sinais de redepósito. A água esteve ali, em contato com o monumento, durante um período tão longo que deixou marcas de erosão diferenciais. A parte superior do corpo, mais exposta, foi lavada. A base, protegida, preservou sulcos profundos. A esfinge é, portanto, um registro de 2 eras, a da chuva e a do deserto. À tardinha, sento-me no banco de granito que os britânicos colocaram em 1926, olho para o horizonte ocidental. Imagino o céu coberto de nimbos, trovões a arrebentarem sobre o planalto de Gizé, relâmpagos a desenharem o perfil do leão adormecido. A chuva escorre pela face do monumento, preenche as piscinas naturais, que hoje são simples depressões na rocha. O Niló, nessa altura, transbordava para leste, mas também havia rios que corriam do oeste, da cordilheira de Abu Rawash, criando um delta interior que banhava a planície. A esfinge não era guardiã de um túmulo. Era uma estação de passagem fluvial, talvez um marco náutico.
Penetro na câmara subterrânea, que os arqueólogos chamam de Covão do Sonho. Um túnel estreito abaixo da pata esquerda. Levo um frasco de água destilada, deito no chão calcário. A pedra absorve o líquido em 20 segundos, deixando um anel mais claro. A porosidade é extrema, típica de rocha que esteve submersa e depois secou ao vento. Raspo um pouco, levo para análise de isótopos de oxigênio. O rácio 18O16O indica temperaturas médias anuais de 17 graus Celsius. Hoje, a média anual no Gizé é de 24. A diferença parece pequena, mas basta para classificar o clima como mediterrâneo úmido, semelhante ao que hoje se encontra na costa da Síria, não no Saara. Durmo no carro alugado, estacionado a meio quilômetro, para acordar antes do nascer do sol. Quando as primeiras raias roçam a face da esfinge, vejo claramente. Há sulcos verticais na cabeça, sulcos que não seguem a gravidade, mas o escorrimento de água em cabelo humano. A pedra imita fios molhados, como se o escultor tivesse trabalhado em barro ainda úmido. Mas o calcário local é rijo, fractura em lascas, não permite esse tipo de acabamento, a menos que esteja constantemente irrigado. A conclusão é inevitável. A cabeça foi esculpida enquanto a chuva caía, talvez durante gerações, cada camada de detalhe aproveitando a umidade para ser polida. No livro de visitas do monumento, escrevo com caneta indelével: aqui jaz o leão que bebeu o céu. O guarda lê, ri-se, mas não apaga. Talvez, no fundo, todos saibamos que o deserto é um convidado recente. Caminho de volta para o hotel, com os pés pesados de quem carrega um segredo que não cabe nos anais oficiais. A esfinge não é de Quéops, nem de Cafra. É de um povo sem nome que viu as nuvens partirem-se sobre o seu rosto como véus de noiva. À noite seguinte, junto-me a um grupo de derviches que giram ao ritmo de tambores de couro. A rotação é um lembrete. O tempo não é linha, é espiral. Fecho os olhos, giro com eles, e no vértice da dança vejo outra vez a chuva. Ela cai, cai, até que o leão se torna barco. O barco torna-se montanha, a montanha torna-se areia, e a areia, poeira que me entra pela boca. Quando paro, estou de joelhos, a tosse a arrancar-me o peito. Alguém oferece água, bebo, e o líquido sabe a pedra sabe a chuva sabe a memória. Deixo o Egito 3 dias depois, com a mochila cheia de amostras que a alfândega não quer ver. No avião, abro a janela sobre o deserto e murmuro: vou voltar, leão, vou voltar quando o céu voltar a chorar. Porque sei que chorará. O ciclo da terra é maior do que o da história, e um dia as nuvens regressarão ao Gizé. Quando isso acontecer, a esfinge levantará a pata, esticará o pescoço e beberá a água que sempre lhe pertenceu. E quem estiver lá para ver, talvez me ouça rir no vento. Um riso que mistura alívio e saudade. O riso de quem finalmente compreendeu que o tempo é apenas uma tempestade que ainda não começou. O motor do táxi range como se mastigasse pedras. A estrada sobe, serpenteia, e de repente o vale abre-se como uma mão gigantesca, a mostrar 3 dedos de pedra apontando ao céu. Baalbek. Não há transição. O silêncio do Líbano rural transforma-se em rugido de granito. Eu pago o motorista, mas ele não olha para mim. Olha para as colunas, como se receasse que elas caíssem se desviasse os olhos. Porta do táxi bate, poeira levanta, e fico sozinho sob o sol que castiga os trilitos. Blocos de 1000 toneladas cada um, empilhados como se um deus gigante tivesse aborrecido de brincar. Aproximo-me do maior deles, o de 42 metros cúbicos de rocha viva. Coloco a palma na face áspera. A pedra está tão quente que quase queima, mas é um calor antigo, um calor que vem do interior do planeta e não do astro acima.
Sinto uma vibração surda, como se dentro daquelas entranhas houvesse um coração de mármore a bater lentamente. Se eu fechar os olhos, consigo ouvir, não imaginar, ouvir, o rangido de cordas de cânhamo, o estalar de madeira sob peso, o grasnado de homens que falavam uma língua sem nome. Quando abro os olhos, não há ninguém, apenas a sombra da pedra projectando-se no chito como uma mancha de óleo. Os guias repetem o catecismo. Romanos, primeiro século, templo de Júpiter. Mas o dedo indicador da minha mente aponta para o impossível. Os romanos não dispunham de guindastes que erguessem 500 toneladas a 20 metros de altura. O maior bloco do Panteão, em Roma, pesa 90 toneladas e foi colocado com engenhos de guerra que exigiram rampas de terra que ainda hoje ocupam quarteirões inteiros. Aqui não há rampa nenhuma. Há apenas um pátio de calcário liso, sem sulcos, sem arranhões, como se os blocos tivessem sido depositados por um feitiço. Eu caminho em volta do trilito, conto 29 dobras de saia na rocha, 29 camadas de tempo compactadas. Cada dobra é um século que a escola oficial esqueceu. À noite, suborno o guarda noturno com um charuto cubano e 2 notas de $50. Ele deixa-me ficar, apaga os holofotes, e a lua torna-se a única testemunha. Acendo uma lanterna de luz vermelha, aproximo-me da base do templo. Ali, onde o turista não olha, há uma junta de 5 milímetros entre 2 blosos gigantescos. Introduzo uma lâmina de aço. Ela desliza suavemente, como se a pedra estivesse à espera de ser lida. A lâmina toca algo. Não é argamassa romana. É uma pastinha branca, quimicamente neutra, composta de feldspato e caulinite, um cimento que só foi inventado no século XX. Alguém, há 2000 anos ou há 50, colou ali uma junta com tecnologia que não devia existir. O coração acelera, o suor frio desce-me as costas. Tiro a lâmina, guardo num saco de plástico, selo com fita adesiva. A evidência é tão delgada quanto uma navalha, mas corta a história ao meio. No dia seguinte, alugo um drone, voo a 50 metros de altura, filmo o complexo em ortogonal. Quando sobreponho a planta sobre um mapa geológico, vejo. Os trilitos assentam exatamente sobre uma falha tectônica local, um eixo de fractura que atravessa o vale de Bekaa de norte a sul. A coincidência é matemática. O centro de gravidade dos blocos coincide com o eixo de rotação sísmica da falha, como se tivessem sido colocados ali para não se moverem nem com o fim do mundo. Eu imagino um engenheiro primordial a calcular momentos de inércia com bússolas de água e fios de prata. Um sacerdote matemático que sabia que o mundo treme e que só o equilíbrio perfeito resistiria ao tempo. A escola oficial fala de sorte romana. Eu ouço o riso do engenheiro fantasma a ecoar entre as colunas. Compro um bilhete para Roma, desço aos arquivos do Colégio de Engenheiros, prociso nos rolos de Trajano. Encontro descrições de Baalbek. Templum Heliopolitanum, Marmora Ingentia, Nullis Machinis Mota. Tradução: mármore gigantesco, movido por nenhuma máquina. Os romanos admitem que não moveram nada. Eles apenas decoraram o que já estava em pé. A frase é um testemunho que ninguém quer ver. Os trilitos já estavam no lugar quando os legionários chegaram. Quem os pôs? E quando? A pergunta lateja nas templas como um martelo pneumático. Volto ao Líbano, alisto-me numa equipa de arqueólogos franceses que escavam sob o pátio romano. Lá embaixo, a 4 metros de profundidade, encontram uma rampa de calcário polido, sem sulcos de rodas, sem pegadas de burro, sem óxido de ferro. Uma rampa que nunca foi usada. A superfície é tão lisa que um nível de bolha de ar fica parado durante minutos.
É um slide perfeito para deslizar blocos, mas não há marcas de atrito. O que vejo é uma pista de lançamento, uma rampa de energia, talvez uma via que não usava força, mas algum princípio que desconhecemos. Som, vibração, campos que hoje chamamos de antigravidade, mas que antigamente se nomeavam com palavras que soavam a canto de bardo. À noite, na pensão de Zale, sonho que sou um gigante de barro. Carrego nos ombros um bloco que pesa como uma montanha, mas não sinto peso, sinto música. A pedra canta uma nota lá grave que faz tremer o ar, e eu caminho sobre uma nuvem de som. Quando acordo, ainda tenho a nota nos ouvidos. Pego no telemóvel, registro o som do vento a passar entre as colunas. Depois, em software, abaixo a frequência oitava abaixo, e lá está, um Lá grave de 32 Hz, a mesma frequência que os engenheiros usam hoje para vibrar concretos e fazer autocompactação. Os trilitos estão sintonizados nessa nota. Basta tocar um, e todos vibram em harmonia, como cordas de um harpa de pedra. Quem os colocou sabia que o som move montanhas. Durante 3 noites, volto ao complexo com um acelerômetro de precisão. Coloco-o no bloco central. Registro microtremores. O que obtenho é um padrão. A cada 24 horas, há uma pulsação de amplitude 3 ordens de magnitude inferior ao ruído de fundo, mas periódica, como um batimento cardíaco. A pulsação coincide com a passagem da Lua sobre o meridiano de Baalbek. A Lua puxa os oceanos, mas também puxa a crosta. Aqui, a crosta responde com um estremecimento que só os gigantes ouvem. Os trilitos estão calibrados para dançar com a Lua. Quem os fez era astrônomo, sacerdote, engenheiro e poeta, tudo ao mesmo tempo. No último dia, subo ao telhado da fortaleza medieval, que se sobrepõe ao templo romano. Lá de cima vejo o vale inteiro. As colinas de terra vermelha, as vinhas que parecem cicatrizes, o rio Litani a serpentear como uma serpente de mercúrio. E vejo também as pedras que faltam. Ao lado do trilito principal, há um bloco ainda maior, cortado na pedreira próxima, com 1.200 toneladas, pronto para ser levantado, mas abandonado. A pedreira chama-se Hajar al-Hibla, a pedra do parto, porque os locais dizem que ela deu à luz todas as outras. A face inferior do bloco tem sulcos paralelos, como se tivesse sido amamentada por cordas que se partiram. Eu coloco a mão na ranhura principal. Está polida, quente, com um brilho de gordura humana, como se 1000 mãos a tivessem tocado durante milênios. A pedra parece prenhe, mas o filho nunca nasceu. Desço a pedreira, levo uma garrafa de azeite, deito sobre a ranhura. O óleo escorre, desaparece, como se fosse bebido. A pedra tem sede. Eu pergunto em voz alta: quem te pariu? O eco devolve-me um nome que não entendo, uma sílaba que soa a El ou Baal. Mas não é uma palavra, é um som que me entra pelo peito e me faz arquejar. Ajoelho, porque percebo que estou no útero do mundo e o parto foi interrompido. Quem quer que tenha começado o trabalho, abandonou-o. Por quê? Guerra? Dilúvio? Medo do poder que a pedra encerra? A resposta não vem, mas o silêncio é tão pesado que me faz chorar. As lágrimas caem sobre o calcário e evaporam no mesmo segundo, como se a pedra as rejeitasse ou as bebesse com pressa. Volto para a pensão, arrumo a mochila, pago o conta. O proprietário, um cristão maronita de olhos azuis, pergunta se encontrei o que procurava. Respondo que encontrei mais do que podia carregar. Ele sorri, mostra-me uma medalha que traz ao pescoço. É um pequeno trilito de prata. Levo-o desde criança, diz, para me lembrar que há pedras que nenhum império levanta, mas que todas as almas sentem. Dou-lhe um abraço. O abraço é curto, mas o cheiro do seu tabaco mistura-se com o aroma do azeite
que ainda me impregna as mãos. Saio para a rua, o sol nascente pinta as colinas de rosa, e eu sei que vou voltar, porque Baalbek não é um lugar, é um parto que o mundo ainda não teve. E quando o filho nascer, as pedras cantarão em lá grave, e nós, pequenos, aprenderemos finalmente a levitar. O vento corta minha cara como uma lâmina de obsidiana. Estou a quase 4.000 metros de altitude, o ar tão rarefeito que cada palavra parece custar uma vida. Abaixo de mim, o lago Titicaca dorme como uma lâmina de pronto desbotada, mas é a pedra que me faz sangrar os olhos. Monólito de andesito cinzento, 24 toneladas, traçado com linhas que não pertencem a este mundo. Dizem que os incas chegaram aqui, mas não foram eles que moveram esta montanha partida. Dizem que os aimaras ergueram Tiahuanaco, mas nem eles sabem como se escreve o nome que vem antes do sol. Ajoelho-me, apoio a testa no granito frio e sinto um zumbido que não é som. É uma vibração que me entra pelos dentes, que me faz ranger as tímpanas. A pedra tem uma ranhura que parece feita por uma serra de diamante, mas o corte é perfeito, recto, como um fio de luz. Introduzo uma lâmina de barbear, passa, desliza, não toca a lado nenhum. Quem fez isto não usou bronze nem cobre. Usou algo que não conhecemos, talvez luz, talvez som. Levanto os olhos e vejo o céu a rodar lentamente, como se a própria volta da Terra estivesse a ser contada ali, naquela fenda que separa o tempo em duas metades. Começo a medir. Trago uma fita de 40 metros, marcações cada milímetro. O monólito mede 11,5 metros de comprimento, 7 de largura. Mas o que importa é a espessura, exatamente 1,33 metros. Repito o número em voz alta, e o eco devolve-me em quechua antigo, Pachacuti, a virada do mundo. 1,33 metros, 133. Some-se 1 por 3 mais 3, e temos 7, o número das portas do céu segundo os sacerdotes de Viracocha. Mas também é 133 dias sinódicos de Vênus, o tempo que o planeta demora a desenhar um pentáculo no céu. A pedra não é apenas peso, é calendário petrificado. À minha direita, uma criança aimara vende choclos cozidos. Pergunto-lhe em castelhano quebrado: quem cortou a pedra? Ela aponta para o céu, depois para o coração, e foge. Deixo cair um sol de 50 centavos, mas a moeda rola até parar junto de uma laje, onde há uma constelação de círculos. São 18 cavidades, cada uma com 16 centímetros de diâmetro. Encaixo o punho, casa perfeitamente. Alguém mediu o punho humano médio há milênios e gravou-no em andesito. Ou talvez não fosse o punho. Talvez fosse o calibre de uma vara que canalizava som, criando ressonâncias que faziam a pedra flutuar. Leio mais tarde que os engenheiros da NASA testaram blocos semelhantes em vibração de 440 Hz. Perderam 30% do peso. A pedra, quando canta, pesa menos. Arrasto um bloco de 5 toneladas até ao centro do recinto. Está escuro. A lua é apenas um gume. Toco a laje mestra com um diapasão de alumínio. O som espalha-se em ondas que parecem mãos empurrando areia. Sinto o solo a tremer debaixo das solas. Durante 30 segundos, a pedra parece querer subir, como se o planeta a repelisse. Desisto, afasto-me, e o silêncio que se segue é mais pesado do que o bloco. Se isto é ciência, então os deuses eram físicos. Se é magia, então a física é mais antiga do que pensamos. No dia seguinte, suborno o vigia com um maço de dólares e uma garrafa de cachaça. Ele deixa-me entrar no templo subterrâneo, onde há uma parede de cabeças de pedra, cada uma com olhos de obsidiana. São ries, talvez ancestrais, talvez crononautas. Conto-as, 32. 32 é o número de anos que Saturno leva a rodear o Sol.
o ciclo que os maias chamam de Ano Novo dos Velhos. As cabeças estão alinhadas a 8 graus de desvio em relação ao norte verdadeiro, o mesmo desvio que a Via Láctea faz quando vista desde o Equador em 10.500 a.C. A data é um estalo. É o momento em que o céu parecia inverter-se, quando Deneb, a estrela do cisne, era a polar do sul. Quem esculpiu estas cabeças olhava para um céu que já não existe. Sentado no chão de basalto, tiro o caderno e desenho as constelações que se veriam naquela época. Órion está no zênite, mas é a posição de Sírius que me faz ranger a caneta. Ela nasce exatamente atrás da linha do horizonte, onde hoje nasce o sol de inverno. Em outras palavras, o templo foi projetado para marcar o nascer de Sírius em 10.500 a.C., não o nascer do sol em 500 d.C. A diferença é de 72 graus de precessão, o equivalente a uma volta completa de 1 grau a cada 72 anos. 72x 360, ou a 25, 920 anos, o grande ano platônico. A pedra, portanto, é um relógio de 26 milênios, e nós estamos a meio caminho do sino. À noite, volto sozinho, levo uma vela de sebo e um espelho de cobre. Coloco a vela no centro do pórtico principal, o espelho atrás, de modo que a chama se reflicta numa laje que tem um sulco em forma de serpente. A serpente começa a brilhar. A parede oposta projeta uma sombra que se move 1 centímetro a cada 2 minutos. Traco a sombra com giz. São 180 centímetros em 6 horas, 30 centímetros por hora, 0,5 cm por minuto. A velocidade é exatamente a metade do movimento solar médio, como se a pedra estivesse a compensar a inclinação do eclíptico. Quem calibrava este relógio não usava areia, usava estrelas. Escavo um buraco de 30 centímetros junto à base do monólito. Encontro uma camada de cinza branca, fina como farinha. Analiso-a depois. É sílica pura, o subproduto de calcário submetido a 900 graus Celsius. Para atingir essa temperatura no alto da planície, precisavas de um forno ou de um espelho gigante, ou de ambos. A cinza está datada por termoluminescência, 12.000 anos, plus 500. A pedra foi aquecida, talvez para ser moldada, talvez para ser curada como se fosse metal. A tecnologia é a mesma que usamos hoje em fornos de fusão de areia para fabricar fibras ópticas. A diferença é que nós precisamos de eletricidade. Eles, talvez, só precisassem de geometria. No dia do equinócio de primavera, junto-me a um grupo de xamãs Aimara que celebram o retorno da luz. Eles erguem um círculo de pedras, cada uma com um furo. Introduzem palitos de madeira nos furos, criam um analema. A sombra desenha um 8 perfeito ao longo do dia. Pergunto ao ancião: onde aprenderam? Ele aponta para Tiahuanaco e murmura: os antigos deixaram o modelo, nós só copiamos. E mostra-me uma pedra que traz no bolso. É um cubo de andesito com 365 furos, um para cada dia solar. Mas há um furo extra, mais pequeno, deslocado. É o dia que falta a cada 4 anos, diz, o que vós chamais bissexto. O cubo foi feito antes do calendário juliano, antes do gregoriano, antes do solstício ser fixo. A pedra sabe mais do que o sol. À saída, compro um pedaço de lasca que um pedreiro me oferece. Levo-a para o hotel, ponho-a debaixo da almofada. Sonho que estou a flutuar sobre o sítio, vejo as linhas de Tiahuanaco ligarem-se a Nazca, a Machu Picchu, a Easter Island, formando um triângulo que cobre o Pacífico. No centro do triângulo há um ponto que pulsa. É a lasca que carrego no peito. Acordo com a pedra quente, quase a queimar a pele. Olho para o relógio. São 3h33 metra. 333 de novo. A sincronicidade é tão precisa que me faz tossir sangue seco. No último dia, subo ao Acapana, a pirâmide de degraus que outrora foi coberta de pedras negras. No topo há um bloco solto
Queixo-me de dor nas costas, sento-me. O vento sopra do lado oposto ao habitual, como se a montanha estivesse a respirar de costas para mim. Fecho os olhos, deixo que o barulho das lâminas de grama me embale. De repente, ouço uma voz que não é minha. Quando o sol se pôr 2 vezes no mesmo lugar, regressaremos. Abro os olhos. O céu está cor de cobre. O sol desce lentamente, mas há uma segunda mancha luminosa a oeste. É o reflexo do astro num espelho de água que se formou numa depressão. Por um instante, há 2 sóis. A profecia cumpre-se ali, naquele segundo que não cabe no tempo. Desço a correr, tropeço, rasgo o casaco, mas guardo o momento como quem guarda um brinco de ouro. No avião de regresso, abro o diário e escrevo: vi o sol geminar sobre Tiahuanaco. A pedra não é passado, é alarme. Quando o céu se partir outra vez, o relógio será despertador. E fechei a capa, deixando que o motor do Boeing cantasse a 440 Hz, a nota lá que faz a tripulação falar mais alto, sem saber que estão a repetir a voz que já ecoou nos Andes há 12.000 anos. Deixo-te aqui, ouvinte, que me acompanhas na penumbra do teu quarto. Quando fechares os olhos, imagina um cubo de pedra com 375 furos e um extra. Senta-te no centro do silêncio, gira o cubo. Cada furo é um dia, cada ranger é um século. Se ao fim da contagem sobrar um furo, não te assustes. É o dia que nunca chegou, o tempo que ficou para trás. A prova de que alguém, antes do sol, já sabia que o futuro é apenas um furo mal feito no presente. O calor bate-me no rosto, como se o sol tivesse decidido nascer dentro da minha pele. Estou de joelhos num desfiladeiro escocês, a uivar vento que cheira a enxofre queimado, e na minha mão há um pedaço de rocha que não deveria existir. Granito vitrificado, vidro negro que cintila como olho de gato. A superfície está lisa, derretida, como se alguém tivesse levado um maçarico de 3.000 graus e beijado a montanha até ela chorar. Mas não há vulcões aqui há 60 milhões de anos, nem fornalhas, nem bombas. Só o vento, as ovelhas, e eu a sentir o coração bater mais depressa do que o martelo de um ferreiro. Coloco a pedra contra o lábio. Está quente, como se guardasse um sol interior. Se a língua ousasse, colaria. Fecho os olhos e vejo. Não imagino, vejo. Uma noite em que o céu se partiu em lâminas de luz. Um clarão branco, que não era relâmpago, mas sim uma tempestade de fotões a desenhar em espirais sobre as colinas. O som veio depois. Um rosnar que fez tremer a clavícula dos homens. Um rugido que transformou rocha em lava sem tocar no fogo. Quando abro os olhos, a pedra ainda fuma na memória da minha pele. O guia local, Hamish, cospe para o lado e murmura: isso é fairy work, lady. Não foi gente. Mas eu sei que foi gente. Ou algo que um dia se chamou gente. Porque há marcas, sulcos paralelos, como pegadas de um carro que deslizou sobre o granito ainda mole. Há também bolhas, pequenas cavidades redondas, típicas de vidro que arrefeceu depressa demais. E há, no centro do bloco, um cristal de quartzo que não derreteu. O seu ponto de fusão é mais alto, mas que foi rodeado por uma auréola de silício vitrificado, como se alguém o tivesse preservado de propósito, uma joia no centro de um bolo de escória. Carrego a pedra na mochila, peso de um bebê de pedra, e começo a subir o vale. A cada passo, o terreno muda. Há mais blocos, alguns do tamanho de carros, todos com a mesma pele negra, lustrosa. Não é um fenômeno isolado. É um tapete de 3 quilômetros. Pergunto a Hamish se há nome para isto. Ele responde que os velhos chamam Knock na Sitish, Colina das Fadas, e que ninguém pastoreia aqui depois do pôr do sol. Pergunto por quê. Ele olha para o céu,
como se a resposta estivesse escrita nas nuvens, e diz: porque as pedras acendem. À noite, acendo um cigarro e observo. A lua está cheia, o vento parou, e então vejo pequenos pontos de luz azulada a tremular na superfície dos blocos. É triboluminescência, o vidro a libertar fotões quando as rochas se contraem com o frio. Mas a intensidade é demasiada. Parecem olhos que se abrem e fecham, 1000 olhos a piscar ao mesmo tempo. Hamish afasta-se, faz o sinal da cruz ao contrário. Eu aproximo-me. Coloco a mão no vidro. Sinto uma vibração, uma pulsação que não é térmica, mas sim elétrica. A pedra está viva, ou foi deixada por quem sabia que um dia alguém a tocaria. No dia seguinte, levo uma amostra para o laboratório de Edimburgo. O técnico, uma rapariga de óculos cor-de-rosa, olha para o corte polido e arregala os olhos. Isto foi feito a mais de 1200 graus, diz ela, e arrefeceu em menos de 10 segundos. Só 2 coisas fazem isso: impacto de meteorito ou arma nuclear. Mas não há cratera, nem radiação. O espectrômetro mostra apenas silício, alumínio, traços de titânio e uma percentagem anômala de cálcio vitrificado, o tal vitrificado de cálcio que dá nome ao fenômeno. O cálcio, normalmente, evapora antes de fundir a matriz. Aqui foi aprisionado, como se alguém tivesse congelado o tempo, no exato momento em que a pedra chorou. Lembro-me de uma carta que li há anos, num arquivo de Inverness. Relato de um engenheiro militar durante a Segunda Guerra, que testava radar de alta potência nas montanhas. Ele falava de reflexões que derretiam granito, de feixes que faziam pedra ranger como dentes. O projeto foi abandonado, ou assim se disse. Mas será que alguém continuou em segredo a esculpir montanhas com micro-ondas? A ideia parece loucura, até eu descobrir que o vale fica exatamente na linha divisada de uma antiga estação de escuta NATO, hoje abandonada. A torre ainda lá está, ferrugenta, como um esqueleto de gigante a apontar o dedo para as estrelas. Subo até à torre. O portão está partido. Os corredores cheiram a urina de raposa e a ozono. No piso térreo, encontro um gerador de 20 toneladas, etiqueta de 1962. Os cabos de cobre, grossos como o braço de criança, desaparecem numa sala selada por aço. Arranco uma placa com uma barra de ferro. Lá dentro, há uma câmara circular. No centro, uma antena parabólica de 3 metros, virada para o céu. Mas o foco não é o espaço, é a montanha. No chão, marcas de sobretensão, vidro fundido, granito escorrido. O aparelho foi desenhado para disparar pulsos de micro-ondas concentrados, uma arma de energia direcional. Testaram-na sobre a colina, e a colina derreteu. A Guerra Fria acabou. A instalação foi esquecida, mas o eco do fogo ficou na pedra. Conto a descoberta a Hamish. Ele cospe outra vez e diz: sempre soubam que era gente que brinca de ser Deus. E talvez tenha razão. Porque se conseguimos derreter montanhas há 60 anos, quem garante que outra civilização, mais antiga, não fez o mesmo com tecnologia que hoje não reconheceríamos? A prova está nas bolhas de ar aprisionadas. Análise de gás revela vestígios de xenônio e argônio numa proporção que só ocorre em descargas elétricas de altíssima voltagem. A pedra é uma fotografia de um raio que ninguém viu, mas que deixou a sua silhueta gravada em vidro. À noite, volto ao vale sozinho. Levo uma garrafa de água, um bloco de notas e uma vela branca. Acendo a vela, coloco-a no centro de um bloco vitrificado. A chama reflete-se no vidro negro, multiplicando-se em 1000 pontos de luz. E então, ouço um zumbido baixo, quase inaudível, que parece vir de dentro da terra. A vela oscila, apesar de não haver vento. A rocha está a ressoar, como se tivesse memória do pulso que a criou.
Escrevo no caderno: a pedra canta quando se lhe dá fogo. E sei que não estou louco, porque o som é real. Um diapasão de cristal a vibrar na frequência exata de 432 Hz. A nota que os antigos chamavam som do universo. Guardo tudo na mochila e sento-me no meio do tapete de vidro. Fecho os olhos, deixo que o zumbido me encha. Imagino uma cidade no topo da colina, há talvez 10.000 anos. Torres de pedra, antenas de cobre, sacerdotes engenheiros que lançam feixes de luz para o céu, para comunicar com outras colinas, outras cidades, outros mundos. Um dia, algo corre mal. O feixe invertido, a energia devolvida, a montanha derretida num segundo que durou 1000 anos. A cidade desaparece, mas a assinatura fica. Vidro negro a dizer: estivemos aqui. Tal como nós hoje deixamos plástico e estroncio, eles deixaram silício e luz. No regresso, paro no pub de aldeia. O velho ao balcão, cara de couro curtido por uísque e vento, pergunta-me se vi as luzes. Eu assinto. Ele ergue a taça. As luzes que não são nossas. Brindamos. Ninguém fala mais, mas todos sabem que o vale não é só pedra. É um espelho que reflete o que não queremos ver. Quando saio, a lua está escondida atrás de um véu de nuvens e as pedras lá em cima piscam como se me despedissem. Eu retribuo com a mão no bolso. A rocha quente que trouxe ainda a pulsar contra a minha virilha. Em casa, coloco a pedra sobre a mesa de cabeceira. Durante a noite, acordo várias vezes com o mesmo sonho. Um leão de vidro a correr sobre um lago congelado, cada passo a partir o gelo em estrelas. Quando o sol entra pela janela, a pedra está fria, mas o sonho ficou. Sei que o vitrificado de cálcio não é apenas uma anomalia geológica. É uma carta de amor escrita com fogo, endereçada a quem ainda não nasceu. E se um dia alguém me perguntar por que me obcequei com uma rocha que parece lágrima de dragão, eu responderei: porque, quando a toquei, ouvi o mundo inteiro a contar uma história que tinha esquecido que sabia. O ar da cave cheira a bafio de marisco e poeira de séculos. Seguro o disco entre os dedos, como quem segura um coração de barro, e o barro late. Não faz som, mas vibra, uma vibração que sobe pelo osso até ao ouvido interno. Hefesto, Creta, 1908. O arqueólogo italiano abre a caixa de madeira. Eu estou ali, espreito por cima do ombro, e vejo este objeto que não devia existir. 15 centímetros de diâmetro, argila queimada, símbolos que parecem circuitos impressos. Não são hieróglifos, não são lineares, são fendas. Fendas que formam espirais, caminhos, nós. Parecem trilhas deixadas por um minúsculo trem a vapor que circulou dentro do barro antes de este ir ao forno. Levo-o para a luz do sol cretense, e o sol, ao tocar a peça, projeta sombras que se movem. Não é ilusão. As ranhuras têm profundidades diferentes, e a luz, ao roçá-las, cria ondulações vivas. Durante 3 minutos, fico hipnotizado a ver aquela dança de sombra e brilho, e percebo que estou a olhar para um disco que não é só escultura, é registro. Mas registro de quê? O diretor do Museu de Heraclião diz que é um disco ritual, provavelmente dedicado a uma deusa da fertilidade. Eu pergunto-lhe se já viu uma fertilidade a exigir precisão de 0,5 milímetro nos sulcos. Ele sorri, mas o sorriso é uma porta que se fecha. Decifrar o disco torna-se obsessão. Começo por contar os símbolos. 242 sinais ao todo, 45 únicos. Repetem-se em grupos de 4, 5, 7, 8. Não é aleatório. Gravo as sequências num caderno de campo. Depois transcrevo-as para o computador. Um amigo programador escreve um script que compara os padrões com qualquer alfabeto conhecido. Fenício, linear A, linear B, cuneiforme, até o alfabeto de Brahmi. Nada casa a mais de 12%. O disco fala, mas numa língua que ninguém ouviu.
À noite, quando o hotel fica em silêncio, ponho a peça sobre a mesa de cabeceira, ligo uma lanterna de LED e faço rodar o disco lentamente. As sombras projetadas na parede parecem letras a deslizar, uma animação primitiva. Fecho os olhos e imago o oleiro de 3.700 anos a olhar para o mesmo efeito, a sorrir, porque ele sabia. Quem conseguisse ver o movimento entenderia a mensagem. Viajo para Atenas, subo ao departamento de epigrafia. A especialista em linear B olha para as fotos, franz o sobrolho. Isto não é escrita, é codificação. A palavra ressoa como tiro. Codificação. Lembro-me dos primeiros computadores de bolso, dos cartões perfurados, das fitas de papel que guardavam programas em BASIC. Seria possível que o disco de Festo fosse uma fita de papel enrolada em espiral? Compro uma réplica em gesso, levo para o laboratório de física da Universidade de Creta. Peço para fazer um scan 3D, com resolução de 50 microns. As imagens chegam ao e-mail às 2 da manhã. Os sulcos têm paredes perpendiculares, fundos arredondados, largura constante de 1,8 mm. A tolerância é de 0,1 mm. Nenhum oleiro do Bronze Médio conseguiria isso com uma simples cana de bambu. Precisava de um cinzel de metal, talvez de latão, e um torno. Mas o torno só aparece 1000 anos depois. A dúvida queima-me as pestanas. Se a tecnologia não existia, quem fez o disco? Ou melhor, quando foi feito? Peço uma análise de termoluminescência. O aquecimento mede a última vez que a argila foi ao forno. Resultado: 1700 os a.C., com margem de mais ou menos 50 anos. Ou seja, o objeto é coerente com a estratificação do palácio, mas a técnica não. É como encontrar um relógio de pulso num sarcófago faraônico. A peça está lá, mas não devia estar. Durante dias não consigo dormir. Às 4 da manhã, ligo para um velho professor de eletrônica que tive no secundário. Ele ri-se, diz-me que estou a ver fantasmas. Depois cala-se e acrescenta: mas se fosses tu projetar uma memória primitiva, como é que o farias? A pergunta fica a ecoar. Começo a brincar com o disco, como quem brinca com um enigma mecânico. Uma tarde, com uma agulha de recordadora e um pedaço de arame, tento seguir os sulcos de fora para dentro. A agulha trava, salta, mas quando chego ao centro, dou por mim a fazer um movimento de rotação que se repete. 5 voltas no sentido horário, 3 no anti-horário, 2 no horário. É um ciclo. Gravo o som que o arame faz ao roçar a parede do sulco. É um estalo metálico, quase musical. Passo o áudio para o software de análise. O espectrograma desenha picos que se alinham em proporções que lembram binário. Não acredito. Mas a matemática não mente. Cada sulco parece ser um bit, fundo. 0, parede lateral. 1. A sequência produz um padrão de 121 bits, que se repete 2 vezes, como se fosse um checksum. O disco é, literalmente, um chip de memória de 3.600 anos. A descoberta deixa-me tão excitado que tremo. Mostro os dados ao físico. Ele arqueia o sobrolho, pede para repetir o teste. Fazemos 10 leituras, todas idênticas. O padrão binário, convertido para decimal, dá um número que, quando dividido por 45, o número de símbolos únicos, produz um resto de 0. Ou seja, o disco contém uma chave de leitura para ele próprio. É um autodocumento, um Rosetta autocontido. Mas ainda falta o alfabeto. E é então que me lembro de uma noite em que, miúdo, o meu avô me ensinou a ler o vento. Observa as ondas no campo de trigo. Cada sulco é uma letra. O ritmo é a palavra. Seria o disco uma gravação de movimento, não de som? Alinho o Scan 3D com um software de dinâmica de fluidos. Simulo uma corrente de ar a percorrer os sulcos desde o exterior até ao centro.
As partículas desenham espirais que, quando sobrepostas, formam letras do alfabeto grego arcaico. Não é perfeito, mas há coincidências demais para ser acaso. A mensagem parece dizer: eu giro, logo existo. Uma espécie de cogito ergo sum mecânico. À noite, fecho o portátil, pego na réplica, sopra sobre ela. As partículas de poeira que flutuam no ar deslizam pelos sulcos e, ao chegarem ao centro, formam um pequeno redemoinho que dura 2 segundos. Vejo-o ali, girando, girando, e sinto que estou a olhar para o primeiro computador do mundo, um computador de vento. A notícia corre. Jornalistas telefonam. Blogs de arqueologia alternativa explodem. Chamam-me louco, visionário, charlatão. Mas eu já não preciso de aplausos. Segurei o passado na mão e ele respondeu. Guardo o disco original na caixa de acrílico, mas levo a réplica para todo o lado. Às vezes, num café, tiro-a do bolso, deixo-a sobre a mesa e rodo-a com a ponta do dedo. As pessoas olham intrigadas. Dizem, parece um CD. E eu sorrio. É um CD. Civilização desaparecida. Riem, mas o riso é uma ponte. Conto-lhes que ali cabem 242 bits de história, que cada bit é um sopro, que o vento é o leitor. E quando o café arrefece, o disco ainda gira, e por um instante ouvimos no silêncio o ruído de um mundo que se apagou, mas não se esqueceu. No avião de regresso, ponho a réplica na bandeja, ligo a luz de leitura. Projeto as sombras no encosto da cadeira da frente. Uma criança vira-se, estica a mão, tenta apanhar a sombra. O pai pergunta o que é. Eu respondo. É uma carta que a Terra escreveu a si própria, antes de apagar a memória. O homem olha para mim, desconfiado, mas a criança sorri. E nesse sorriso, vejo o futuro. Um dia, talvez, um miúdo como este pegue num fragmento de silício, olhe para as linhas de circuito e perceba que já as viu antes, impressas em barro. A espiral é a mesma, a linguagem é a mesma, o vento é o mesmo. O disco de Festo não é fim, é começo, é a primeira página de um manual que ainda estamos a aprender a ler. Quando aterramos, guardo o objeto no bolso, mas sinto-o a latejar. Não é som, é chamada. E eu sei que, mais tarde ou mais cedo, voltarei à Creta, descerei à cave, pedirei para abrir a caixa outra vez. Porque há ainda um sulco que não percorri, uma curva que falta desenhar. E quando o fizer, talvez o vento me traga a resposta final. Quem somos nós, afinal, senão poeira que aprendeu a girar sobre si própria, procurando o centro que já carregava dentro? O sal entra-me nos olhos, como se o mar quisesse tornar-me seu. Estou pendurado na borda de um barco de pesca convertido, a respiração presa entre o regulador e o medo. E lá embaixo, a 17 metros, avisto o primeiro contorno, uma sombra quadrada, perfeitamente reta, que não foi feita por coral nem por corrente. É uma porta. 2 folhas de pedra, dobradiças de bronze oxidadas. Um lintel com sulcos que parecem letras, mas não são sânscrito, nem árabe, nem nada que eu tenha aprendido nas faculdades de Lisboa. A água está tão clara que consigo ver o meu reflexo a tremer sobre a pedra, como se eu fosse o fantasma e ela fosse a coisa viva. Desço mais. O silêncio é tão denso que ouço o sangue a bater-me nos ouvidos em morse. Toco a porta. Está fria, lisa, com uma película de algas finas como cabelos de anjo. Empurro. Não se move. Mas há um vão, 1 centímetro de escuridão que me chama. Introduzo os dedos. Sinto uma corrente fria a sair de lá de dentro, como se o mar dentro da cidade fosse mais antigo que o mar lá fora. Retiro a mão. Cheira a enxofre e a mirra. Mirra não deveria existir debaixo de água. Mirra é para templos, para mortos, para reis que querem perpetuar o nome. Aquilo é um respiradouro de um túmulo que se abriu antes de o dilúvio chegar.
Subo ao barco, tiro o escafandro, e o capitão, um velho Guzerati chamado Ramesh, olha-me com olhos de quem já viu demônios. Dwarka está lá em baixo, diz ele, mas Dwarka não gosta de quem acorda às portas. Pergunto-lhe quantas vezes mergulhou. 0, responde. O mar fala-me, eu não lhe respondo. E vira as costas, acende um charuto de tabaco negro que cheira a madeira queimada de navio afundado. Passo a noite no convés, a fitar a superfície lisa como vidro. A lua está cheia, e a cada raio que se desfaz no sal, vejo cidades, torres, domos, colunas que se despedaçam em espumas. Durmo, ou finjo que durmo, e sonho com Krishna a tocar a flauta sobre o mar. A melodia é tão doce que as ondas param de respirar. Quando acordo, tenho a flauta na boca, mas é só o canudo do cantil. A sede é de quem quer voltar lá para baixo, mas a razão diz que ainda não. Na madrugada, preparo o scooter submerso. Carrego baterias extras, câmaras, luzes de LED que imitam o sol de inverno. Desço sozinho, porque nenhum dos pescadores quer acompanhar. Aos 20 metros, a porta reaparece. Mas agora vejo que não está só. Há uma avenida de portas, cada uma com 3 metros de altura, alinhadas como se fossem casas de uma rua que levou um abafamento de água. Passo por elas devagar, a contar. 1, 2, 7, 12. Na 13ª, paro. O lintel tem uma inscrição. Um círculo com 7 pontas, e no centro, um pequeno buraco em forma de concha. Introduzo o dedo, encaixa perfeitamente. Empurro. A porta range, solta uma nuvem de sedimentos dourados e abre-se 1 palmo. Dentro é preto total. Ligo a lanterna. O feixe corta a escuridão e revela um corredor que desce, em espiral, como o interior de uma concha de naufrágio. As paredes são de arenito, mas polidas, com sulcos paralelos, que parecem feitos por réstias de água que correram ali durante milênios. Desço a pé, de mão na parede. A pedra está quente. Não é a temperatura do mar. É a temperatura de um forno que arrefeceu lentamente. Chego a uma câmara oval, tamanho de uma igreja de aldeia. E no centro há um cilindro de pedra, 2 metros de altura, com sulcos que se assemelham a uma rosca. No topo, uma depressão, forma de pé humano, mas maior. Coloco o meu pé. Sobra um dedo de comprimento. Quem quer que tenha pisado ali, tinha o calcanhar de um gigante. À volta do cilindro, há placas de pedra quebradas, cada uma com símbolos, peixes, estrelas, uma espiral que se morde na cauda. Junto-as como se fosse um puzzle. Encaixam-se 6, mas falta a 7ª. Procuro, encontro-a debaixo de um monte de conchas. É lisa, só tem um sinal. Uma porta aberta sobre ondas. Coloco-a no centro. O cilindro roda devagar, com um som de pedra a ranger sobre pedra. E o chão abre-se 1 palmo. Sai um jato de ar tão frio que o visor do meu capacete embaça instantaneamente. Quando a névoa passa, vejo escadas que descem ainda mais, mas agora as paredes são de metal. Bronze, talvez liga de cobre, com rebites do tamanho de moedas de 10 cêntimos. Chamo por rádio o barco. Silêncio. Tento o telefone de emergência. Nada. Estou só, a 17 metros de profundidade, perante uma escada que parece descer até ao centro da terra. Decido descer mais 10 degraus. Cada um vibra sob os meus pés, como se houvesse molas de aço sob a pedra. Chego a uma plataforma de bronze e ali, finalmente, encontro o que vim procurar. Uma porta dupla, de liga dourada, com 2 figuras em relevo. Homens com caudas de peixe, tridentes na mão, olhos grandes como moedas. Não são imagens religiosas, são engenheiros. Trêmulas, articulações, fivelas que parecem feitas para anéis de pressão. Empurro, abre-se com um estalar de língua de sereia. Dentro há uma câmula de ar seco. O meu detector de oxigênio apita,
21%. Perfeito. Tiro o regulador, respiro. Cheira a incenso velho, a madeira queimada, a mar em dia de tempestade. A luz da lanterna revela um salão de pedra, com colunas que se ramificam no teto como árvores de coral. No centro, há um sarcófago de cristal, mas está vazio. Só há uma depressão em forma de concha, e dentro, um objeto, uma chave. Não é metálica, é de pedra, talvez quartzo leitoso, com a mesma espiral de 7 pontas que vi na porta lá em cima. Pego-a. Pesa como se fosse o coração de uma estrela. Quando a levanto, as colunas iluminam-se. Fendas nas rochas libertam um fósforo verde, como se o templo acendesse velas de algas. Ando em volta do sarcófago. Há inscrições, números, ou parecem números, mas em base 12. Conto: 9.000, 9.000, 9.000. Repetido 7 vezes. 9.000 anos. A data bate-me no peito como um remo. Estou num túmulo que foi selado 9 milênios antes de Cristo, antes de Faraó, antes de pedra levantada em Stonehenge. A cidade submersa de Dwarka não é lenda. É um relógio que parou no dia em que o mar subiu 20 metros em 3 meses, engolindo a costa do Gujarat como quem engole um copo de leite morno. Guardo a chave no bolso, respiro fundo e vejo que no fundo da câmara há uma passagem estreita. Arrasto-me por ela, de barriga no chão, até cair numa sala menor. Ali, finalmente, encontro os habitantes. 6 esqueletos, sentados em bancos de pedra, as mãos sobre os joelhos, olhos voltados para uma parede que é uma janela fechada. Não estão deitados, estão à espera. Os ossos são longos, finos, crânios alongados, mas não deformados, naturais. Um deles tem ainda no dedo um anel de bronze com a mesma espiral. Aproximo-me. O anel roda, como se ainda estivesse à espera de mão que o calce. Tento tirar. Não sai. O osso é mais forte que o metal. Na parede, há um mapa incrustado de conchas. Continentes, ilhas, linhas que parecem correntes marítimas. E ali, no centro, um círculo. Dwarka. Mas não é só uma cidade. É um nó. Linhas partem dela para oeste, para leste, para sul. Uma delas atravessa o Índico, desce até Madagascar, sobe até o Mar Vermelho. Outra vai até a Antártida. A ponta sul tem um símbolo, uma porta. A mesma porta que vi lá em cima. Compreendo. Esta cidade não era o fim, era o portão. E as portas que vi na avenida eram hangares, estações, cais para barcos que navegavam para lá do mundo que conhecemos. Sinto o ar a rarear. O detector apita. CO2 a subir. É hora de regressar. Guardo no bolso o anel, um pedaço de concha-mapa e a chave de quartzo. Antes de sair, olho para os esqueletos. Vou contar a vossa história, murmuro, mas vou mudar os nomes para que ninguém as encontre antes de ser tempo. Eles não respondem, mas um deles abre a boca, como se soltasse um último sopro. O som é o do mar a bater na parede exterior, mas eu sei que é um adeus. Subo devagar. A porta dourada fecha-se atrás de mim, com um estalar que ecoa como o estalar do tempo. Quando saio para o mar aberto, já é noite. O barco está lá, com Ramesh a fumar no convés. Olha para mim, vê a chave na minha mão e faz o sinal da cruz ao contrário. Trouxeste a porta, diz ele. Agora ela vai seguir-te. Eu respondo que não é a porta que me segue, é a memória. E ele ri-se, mas é um riso que não chega aos olhos. No regresso à terra, guardo a chave numa caixa de madeiro de teca, forrada com algodão de seda. Nunca a mostro a ninguém, mas às vezes, quando o vento sopra do oeste, ouço o ranger das dobradiças. E sei que as portas de Dwarka ainda se abrem e fecham, lá no fundo, a chamarem quem ousar ouvir o mar a contar histórias que não começaram com nós. E quando fecho os olhos, vejo a avenida de pedra, os esqueletos à espera, o mapa de conchas. E sei que um dia,
Quando o mar baixar outra vez, e baixará, as portas emergirão, e eu estarei lá, de pé, com o pé grande a calçar a depressão do gigante, a ouvir o coração do mundo a bater no centro de uma cidade que nunca foi nossa, mas que sempre nos chamou. O sol ainda não nascera, mas o mar já cheirava a ferro quente. Pisei a areia úmida da ilha de Pompei e senti o calcário ranger sob os ossos do pé, como se a própria terra mastigasse memórias. À minha frente, o canal negro serpenteava entre blocos de basalto, tão negros que pareciam buracos no próprio dia. Nan Madol. Não era uma cidade, era um suspiro quebrado em pedra. 150 hectares de ilhas artificiais, talhadas à mão, empilhadas como cartas de um baralho que ninguém teve coragem de embaralhar. Dizem que foi feita por reis, mas eu ouvia, no ranger das marés, vozes que não falavam nenhuma língua humana. Aproximei-me do primeiro muro. A basalto estava fria, mas vibrava. Coloquei a orelha contra a pedra e ouvi, não imaginação, ouvi, um tambor longínquo, um batuque que vinha debaixo da água, como se os antigos tivessem enterrado o coração do oceano ali mesmo. A maré subiu até aos tornozelos, molhou os cadarços da bota, e eu senti o chamado: entra, entra, mas não pises o mesmo lugar 2 vezes, porque a ilha move-se. Sorri, porque sabia que não era metáfora. Os blocos, alguns com 10 toneladas, estão encaixados sem argamassa, mas há folgas de milímetro que respiram com a lua. Quando a lua enche, a cidade ergue-se um palmo. Quando minguam, afunda-se outro. Nan Madol flutua. Flutua há 1000 anos, talvez 12, talvez 20. A história oficial diz século 8. Mas a pedra não mente. Ela já flutuava quando os primeiros reis ainda nadavam de barco de casca. Aluguei uma canoa de pesca. O velho Taro, olhos de obsidiana enrolada em pele de cacau, recusou dinheiro. Leva tabaco, leva medo, disse ele, entregando-me um maço de folhas secas e um olhar que era aviso. Remei sozinho entre os canais. As paredes erguiam-se a mais de 15 metros, sombras que engoliam o sol. Os blocos são prismas hexagonais, colunas que parecem esculpidas por um titânico furador de papel. Alguns têm sulcos paralelos, como se tivessem sido arrancados de uma mesma rocha-mãe, com dentes de lâmina. Tentei encaixar um dedo numa junta. Entrou até ao segundo nó. A precisão é tão cruel que dói na pele. Como transportaram isto? Como cortaram? A escola repete: trabalho escravo, argolas de madeira, rampas de areia. Mas não há rampa que aguente 10 toneladas suspensas sobre água. Não há árvore que cresça num atol de coral. Há, isso sim, uma lenda. Os irmãos Olishipa e Olsopa, gigantes de outro arquipélago, voaram sobre o mar segurando as pedras com cordas de cabelo de mulher. Quando chegaram, pousaram as ilhas uma a uma, como quem coloca ovos num ninho. A ciência ri, mas a pedra canta a mesma melodia. Anoiteceu dentro de Nan Madol. Acampei numa ilhota chamada Painering, onde dizem que os reis guardavam os cadáveres dos inimigos. Os ossos já foram levados pela maré, mas o cheiro ficou. A brisa traz âmbar e podridão, como se o vento mastigasse almas. Acendi um cigarro da folha de taro. A fumaça subiu em espiral e vi. Os blocos brilhavam com uma fosforescência azulada. Triboluminescência, dizem os livros. Mas eu sentia que era mais. Era o sangue da pedra a lembrar-se de quando foi lançada em fogo. Porque há quem diga, e eu agora ouço, que as colunas não foram cortadas, foram fundidas. Basalto tem ponto de fusão a 1000 graus, mas há quem saiba fazer fogo que canta em vez de queimar. Imaginei uma frota de canoas duplas, cada uma com um forno de argila e um sacerdote que sopra um tubo de bambu. A cada sopro, a rocha escorre como mel, é vertida em moldes de coral,
depois arrefecida com água do mar. O resultado são prismas perfeitos que se encaixam como Lego de deuses. Loucura? Testei. Levei um bloco pequeno para o laboratório de Honolulu. Microscopia mostra que a estrutura cristalina é idêntica à de basalto vulcânico rápido, mas há fibras de vidro intercaladas, como se alguém tivesse adicionado sílica pura para reduzir a temperatura de fusão. Tecnologia ou arte perdida? Na madrugada, a maré baixou tanto que o canal secou até ao osso. Caminhei entre as paredes expostas e vi pegadas, não humanas, pegadas de 3 dedos, longas como palmatórias, afundadas 2 centímetros na basalto mole, se é que basalto pode ser mole. Segui-as por 50 metros, até desaparecerem sob um bloco caído. Tirei foto, medi, comparei com a anatomia de aves, répteis, peixes. Nada casa. Guardei o registro, mas o coração batia em código Morse. Não está só. Quando voltei à canoa, Taro esperava na praia. Olhou para as pegadas, fez o sinal de proteção com o polegar e 2 dedos e murmurou: "São os que vieram antes da areia." Não perguntei mais. Perguntar a Nan Madol é como pedir ao mar que devolva os afogados. Ele devolve, mas nunca iguais. No 3º dia, subornei um rapaz de 16 anos para me levar à ilha interior de Nandovas, o templo real. A entrada é um túnel semissubmerso, boca de lobo de basalto. Remamos ajoelhados, as cabeças quase a roçar o teto. Dentro, a água é preta como tinta de polvo, e o som do remo reverbera como se estivéssemos dentro de um tambor de guerra. No centro, há uma câmara quadrada, teto aberto ao céu, onde dizem que os reis eram enterrados sentados, olhando as estrelas. Mas não há túmulos. Há, sim, uma laje no chão, com um orifício perfeito, 20 centímetros de diâmetro, polido como se tivesse sido furado por broca de diamante. Introduzi o braço. Desce 1 metro, depois vira para a esquerda. Senti ar frio a escapar, como se o buraco fosse uma ventoinha ligada a um mundo lá embaixo. O rapaz tremia. "Isso vai para o mar de baixo", sussurrou. "O mar debaixo do mar." Tirei um barro de LED, atirei-o ao buraco. Caímos 3 segundos. Depois ouvimos um estalo metálico. Não era pedra, era bronze. Algo está lá embaixo, algo que respira, algo que espera. Saímos de ré, mas o som seguiu-nos. Um pulso, lento, igual ao do tambor que ouvi no primeiro dia. Nan Madol tem coração e bate debaixo de água. À noite voltei sozinho. Trouxe um gerador de micro-ondas portátil, dispositivo que uso para medir densidade de rochas. Apontei para o buraco. A leitura disparou. A densidade do ar interior varia entre 1,2 e 0,8 clâmares, como se houvesse câmaras alternadas de ar comprimido e vácuo. Isso não existe na natureza. Existe em elevadores de mina, em túneis de metro, em bunkers militares. Alguém, há milênios, construiu um sistema de ventilação submarina. Por quê? Para quê? A resposta veio com a lua. Quando ela atingiu o zênite, o pulso dentro do templo sincronizou com a maré. A cidade inteira respira ao ritmo da gravidade lunar. Nan Madol não é morta. É uma lente que foca a força que ergue os oceanos e a devolve em som. No 4º dia, Taro convidou-me para uma cerimônia. No cais, mulheres aimara enrolam tabaco em folhas de bananeira. Homens batem palmas em ritmo de 3x3. Dançam em círculo, pés na areia, olhos no céu. Quando o círculo se fecha, o vento muda de direção. Senti-o. Veio do interior das ilhas. Trouxe consigo o cheiro a enxofre e a alfazema. Uma velha aproxima-se. Pousa-me a mão no peito. Murmura: "Tu ouviste o coração. Agora devolve-lhe o nome." Pergunto qual é o nome. Ela sorri. Mostra-me uma concha pequena, branca, com uma fenda em espiral.
Chama-se Lela, diz. Lela significa água que não esquece. Guardo a concha no bolso. Quando aperto, sinto o pulso, o mesmo do túnel. Nan Madol chamou-me pelo nome que eu não tinha. Na véspera de partir, remei até ao extremo sul do complexo, onde as ilhas desaparecem sob o coral. Ali, um bloco solto, do tamanho de um carro, jaz meio submerso. Aproximei-me. Vi. Tem inscrições. Não são sulcos, são relevos. Figuras humanas com cabeças de tubarão, mãos com 7 dedos, redes que se transformam em estrelas. Uma das figuras segura uma concha idêntica à que Taro me deu. Coloquei-a na mão da figura. Encaixou perfeitamente. O bloco tremeu. Não foi imaginação. Medi com o acelerômetro. Registrou 0,3 grama de vibração durante 4 segundos. A pedra reconheceu a concha, ou a concha reconheceu a pedra. Senti medo, mas também alívio. Era como fechar um círculo que começara antes de eu nascer. Regressei a Lisboa com a concha no bolso e o som no ouvido. Às vezes, quando o vento sopra do oeste, o pulso volta, lento, igual. Fecho os olhos e vejo o Canal Negro, as colunas hexagonais, a lua a puxar a cidade para cima. Nan Madol flutua e eu flutuo com ela. Porque sei que não fui só visitante. Fui testemunha de um coração que bate há milênios. Um coração feito de basalto e água, que espera que alguém lhe devolva o nome. E quando o mar um dia subir mais 7 metros e engolir o atol, a cidade não morrerá. Transformar-se-á em concha, em espiral, em pulso. E quem a ouvir, talvez me ouça a mim a dizer: Lela, água que não esquece, leva-me contigo, para onde o tempo não é linha, mas mar que respira. O frio não chega de fora, nasce dentro dos ossos. Estou de joelhos sobre a placa de gelo, a 4.000 metros de altitude, no coração do platô tibetano, e o vento não sopra, ele fura. Entre os dedos, seguro um cilindro de aço que contém uma história que ninguém quis ouvir. Dentro dele, 2 gramas de água congelada que nunca viram o sol. São 180 metros de testemunho de gelo, extraídos ali mesmo, onde o céu parece querer tocar a terra, só para ver se ainda está viva. Quando olho para o horizonte, vejo branco, mas não é cor. É o vazio que se fez sólido. E no vazio, há marcas. Marcas que não foram feitas por nós, mas que falam de nós. Ou melhor, falam do que fomos antes de nos chamarmos humanos. Abro o cilindro. A água está líquida agora, mas não é água comum, é memória. Cada gota contém isótopos de oxigênio e hidrogênio, que contam quanto sol houve no céu quando a neve caiu. E contam também quanto mar houve na Terra, porque a neve que aqui caiu há 400.000 anos trouxe consigo o sopro de oceanos que já não existem. O peso específico do oxigênio 18 naquela gota diz-me que na altura a temperatura média do planeta era 3 graus mais alta. 3 graus. O mesmo que estamos a caminhar agora, mas em sentido contrário. A diferença é que naquela altura não havamos nós para contar. Haviam eles. Quem? Ainda não sei o nome, mas já sei a data. O gelo fala em camadas. Cada centímetro equivale a 10 anos de história. Corto com um bisturi de titânio, lâmina a 0 graus, e separo uma fatia tão fina que a luz atravessa. Sob o microscópio, vejo bolhas de ar presas como borboletas em âmbar. Analiso o gás, 0,03% de dióxido de carbono. Hoje estamos nos 0,04%. Parece pouco, mas é um salto de 33% em apenas 150 anos. A comparação é brutal. A Terra levou 10 milênios a aquecer 3 graus naturalmente. Nós fizemos metade disso em menos de 2 séculos. E o gelo registra tudo, como um escrivão que nunca dorme. Quando mostro os dados ao meu colega chinês, ele abana a cabeça. Isso não é clima, é confissão. E tem razão. A assinatura química diz que alguém queimou florestas, poluiu rios, derrubou montanhas. A assinatura é nossa,
Mas a caligrafia começou muito antes. Desco mais. Aos 250 metros, encontro uma camada de poeira que não deveria estar ali. É cinza, mas não é vulcânica. É sílica, partículas de vidro microscópico. A datação por carbono 14 de um fragmento de musgo congelado ao lado dá 12.900 anos. A data é uma lâmina. É o momento em que uma civilização, ou o que quer que tenha sido, desapareceu de cena. A hipótese oficial fala de meteoro, de Younger Dryas, de fim abrupto do aquecimento. Mas o gelo conta outra coisa. Conta que na mesma altura houve um pico de irídio, um salto de nitrato e uma queda abrupta de pólen de cereais. Ou seja, alguém cultivava trigo em larga escala e de repente parou. Alguém que sabia plantar, colher, armazenar. Alguém que tinha cidades. Alguém que desapareceu num fim de tarde que durou 1000 anos. Guardo a amostra num frasco de vidro âmbar, selo com parafina. Escrevo no rótulo, camada Ulide, 12 de 9K. Evento. O ponto de interrogação é para o chefe, mas eu já sei a resposta. Evento é a palavra que usamos quando não queremos dizer guerra. Guerra é o que se segue quando alguém tem demasiado e outro tem demasiado medo. E o gelo registra guerras que não foram travadas com espadas, mas com conhecimento. Porque logo abaixo da camada Ida Itit encontro outra coisa, uma linha de chumbo. Não chumbo natural, mas chumbo refinado, com a assinatura isotópica de minas que só foram descobertas na Idade do Bronze. Mas aqui está, congelado, 8.000 anos antes de ser supostamente extraído. A conclusão é um murro no estômago. Alguém fundiu chumbo, alguém fez soldagem, alguém construiu circuitos. Alguém teve eletricidade antes de nós inventarmos a lâmpada. A noite cai como uma pedra. Acendo um fósforo, o vento apaga-o de imediato. Apetece-me ir embora, mas o gelo não me deixa. Ele sussurra. Fica, ainda não ouviste tudo. E eu fico. Abro outro cilindro, desta vez, mais antigo, 420.000 anos. A camada é espessa, compacta, como se o tempo tivesse sido prensado. Analiso o hidrogênio. Há deutério em excesso. A razão DH diz que naquela altura houve um bombardeamento de raios cósmicos intenso. A única fonte são supernovas ou viagens interestelares. Escolho a segunda, porque a primeira não explica a simetria. A simetria é humana, ou pós-humana. Há sulcos na camada, pequenos, rectos, como se alguém tivesse passado um pente de titânio na neve antes de ela congelar. Não é natureza, é tecnologia. Tecnologia que viaja no tempo como nós viajamos na estrada. No dia seguinte, recebo uma chamada de um amigo em Lausanne. Ele trabalha no laboratório de glaciologia. Tem acesso a núcleos do Ártico. Envia-me uma amostra. 800.000 anos. A mais antiga já estudada. A análise mostra o mesmo padrão. Picos de irídio, chumbo, sílica. Mas há mais. Vestígios de trítio. Trítio é radioativo. Tem meia-vida de 12 anos. Não deveria estar lá. A menos que alguém o tenha produzido artificialmente. E a única forma de o fazer é com reatores nucleares. A conclusão é uma lâmina afiada. Há 800.000 anos, alguém dividiu átomos. Alguém teve fissão. Alguém teve guerra. E o gelo guardou a cinza como um altar que ninguém pediu. Fecho os olhos. Imagino uma cidade branca, no meio de um planalto que hoje é mar. Torres de cristal, pontes de luz, jardins suspensos que não precisavam de água porque a água era o ar. Imagino uma noite em que o céu se partiu em lâminas de fogo e os habitantes, em vez de fugir, ligaram os reatores para tentar conter o fim. Falharam. Mas antes de desaparecer, gravaram a sua história no útero da terra. O gelo. Porque sabiam que o gelo não mente. O gelo é o último escrivão, o último sacerdote, o último amigo. E ele guarda segredos como quem guarda joias, com frio, com silêncio, com tempo.
Guardo as amostras, fecho os cilindros, desço a montanha. Os pés não tocam o chão, flutuam, porque o que vi pesa mais do que o corpo. Quando chego ao acampamento, o chefe pergunta: "Encontraste o quê?" Respondo: "Encontrei nós." Ele não entende, mas não precisa, porque eu levo comigo 2 gramas de água que contam uma história que não cabe nos livros. Uma história que começa antes de haver pedra para escrever e que acaba... Bem, isso ainda está a ser escrito, mas o gelo já sabe, e ele espera. Espera que alguém volte a escavar, volte a ouvir, volte a chorar, porque chorar é a única forma de descongelar a verdade sem a perder. À noite, durmo com o cilindro debaixo da almofada. Sonho que estou dentro dele, flutuando num mar de tempo líquido. Vejo civilizações a nascerem e morrerem em segundos. Vejo o sol a tornar-se vermelho. Vejo o gelo a tornar-se água. Vejo a água a tornar-se gelo. E no centro de tudo há uma porta de gelo, com a inscrição: "Aqui jaz o que fomos antes de nos esquecermos." Quando acordo, o cilindro está quente, a memória está a derreter, e eu sei que mais tarde ou mais cedo terei de a beber, porque a única forma de carregar o passado é torná-lo presente, e o presente, por sua vez, tornar-se a gelo. Outra vez, sempre. A chave de quartzo queima minha palma como se fosse um sol congelado. Estou de volta ao quarto de hotel em Dwaraka, mas o mar continua a bater dentro de mim. Cada pulsação, um sino submerso. Abro a janela, a brisa traz sal e incenso, e de repente percebo: não estou só a ouvir o passado, estou a ser ouvido por ele. A espiral de 7 pontas brilha sob a lâmpada, projeta sombras que se movem sem eu as mover. São 3 da manhã, mas o relógio do criado mudo marca 9.000. O número não é erro, é convite. Calço as chinelas desgastadas, desço as escadas como quem desce degraus de água. A rua está vazia, mas as sombras dos telhados movem-se ao ritmo do meu coração. Cada passo ecoa 2 vezes, uma no asfalto, outro dentro da concha que trago no bolso. Lela, a água que não esquece, sussurra: segue o pulso, não o mapa. E eu sigo, porque já não há mapa que aguente o peso do que vi. 5 minutos depois, estou no cais dos pescadores. O mar está tão liso que reflete as estrelas como se fossem conchas. Um barco aguarda sem nome, sem capitão. O motor ranger ao ligar, mas o som não é de pistões. É o mesmo ranger da porta dourada lá embaixo. Sento-me na proa, a chave na mão, e a embarcação parte sozinha, cortando o espelho d'água como uma navalha de luz. A cada metro, uma porta invisível abre-se à minha frente, fecha-se atrás. Sou uma seta atravessando um corredor de tempo que não existe nos mapas. 15 minutos fora da costa, o motor cala. O barco para, mas não ancorado. Flutua, como Nan Madol flutua, como as ilhas de basalto respiram com a lua. Levanto-me, aperto a chave contra o peito. A água começa a girar devagar, um funil de 3 metros de diâmetro que desce como um olho negro. Não há medo, só peso. É o peso de 9.000 anos a puxar-me para dentro. Salto. A queda não é queda, é regressar. O sal afasta-se, o ar torna-se líquido de mirra, e eu estou de pé no mesmo corredor de espiral que vi debaixo de Dwaraka. Mas agora as paredes são de vidro negro, o mesmo vidro que encontrei nas colinas escocesas. Cada degrau que piso acende uma lâmina de luz azul, como se o chão fosse um teclado de pedra. Toco, e o som que devolve é o Lá grave de 432 Hz, a nota que faz o peito vibrar como uma catedral. Caminho, e as luzes formam uma espiral que sobe comigo, mas também desce, como se o tempo aqui fosse fita enrolada nos 2 sentidos. Chego à câmara oval, mas o sarcófago de cristal já não está vazio. Dentro há um homem deitado, olhos abertos,
peito a subir e descer num sono que não é sono. O rosto é o meu, mas mais velho, barba branca, cicatriz na sobrancelha que eu ainda não tenho. Segura a mesma chave, mas a dele é de quartzo rosa. A minha é leitosa. Aproximo-me e os olhos dele movem-se, encontram os meus. Não há espanto, só reconhecimento. Ele sorri e a voz que ouço não vem da boca, vem do centro da minha cabeça. Vocês sempre pensam que o tempo é linha, mas é espiral. Eu sou você depois de dar a volta. Pergunto sem voz. A volta completa? Ele assente devagar. Cada porta que abriste foi um degrau. Quando chegares ao fim, voltarás ao princípio, mas com o peso. O peso é a memória que não podes esquecer, senão rebentas o círculo. Aponta para a parede atrás dele. Há uma janela redonda, como a de um avião, mas do outro lado não há céu, há terra. Vê o planeta azul a girar, mas ao contrário, as nuvens a rolar para trás, as luzes das cidades a apagar-se uma a uma, como se alguém desfizesse o século XX a empurrar. O que fazes aqui? Pergunto. Espero, responde. Espero que tu me tragas a próxima chave. Só quando as duas se tocarem é que a espiral quebra e o tempo começa a correr em frente, não em círculo. Estendo a mão, aproximo a minha chave da dele. Quando os quartzos se tocam, há um estalo seco, como um osso a encaixar no sítio. A luz branca enche a câmara e eu sinto-me a desfazer em poeira, em sal, em som. Quando volto a ter corpo, estou no barco. Mas agora é dia. O sol nasce por trás da linha do horizonte como se fosse novo. A chave desapareceu, mas no pulso ficou uma cicatriz em espiral, 7 voltas, que lateja ao ritmo da maré. Olho para trás. Não há cais, não há cidade, só o mar que continua, liso como vidro. E sei que não sonhei, porque a cicatriz arde, e cada pulsação é um bate-estaca a cravar-se na minha carne. Lembra-te, o barco regressa sozinho, mas eu não sou o mesmo. Carrego o peso, o mapa de Piri Reis, a esfinge molhada, os trilitos de Baalbek, o calendário de Tiahuanaco, o vidro negro, o disco de Festo, as portas de Duaraca, as ilhas flutuantes. Todos eles agora giram dentro de mim, como planetas num orrere feito de osso. E quando fecho os olhos, vejo a espiral completa. Não começa nem acaba, mas passa por mim, como um fio que me cospe e me recolhe. Em terra, o relógio do aeroporto marca a hora certa, mas o calendário do meu pulso marca 9.000 anos e 7 voltas. Compreendo. Não fui eu quem viajou. Foi o tempo que se dobrou para me tocar. E agora sou o vinco que impede que a fita volte ao mesmo sítio. A próxima porta que abrir será nova, porque eu a carrego dentro e já não sou o mesmo que entrou. Deixo-te aqui, ouvinte que me acompanhas na penumbra do teu quarto. Quando fechares os olhos, procura a cicatriz invisível no teu próprio pulso. Se a encontrares, não te assustes. É o sinal de que o tempo te dobrou também. E se te dobraste, então és como eu, uma porta que ninguém fechou. Respira, sente o sal nos lábios e lembra-te. A viagem não termina, apenas muda de nome. A próxima paragem é o teu sonho. E quando lá chegares, leva uma chave de quartzo, porque as fechaduras do mundo são feitas de memória, e a memória só se abre com o coração. A última gota de água do cilindro tibetano escorreu-me pelo pulso gelada, e percebi que o tempo não era linha, mas espelho. Cada porta que abrimos era o nosso próprio reflexo a olhar-nos de volta. Deixei as pedras, os mapas, as portas submersas. Trouxe apenas a concha de Namadol, que ainda pulsa ao ritmo de um coração que não é meu. Se o teu peito também late ao som de eras que não viveste, junta-te a nós. Inscreve-te, partilha e ouve o eco que falta.